essa questão da dívida bilionária do governo de Minas Gerais se tornou um assunto nacional. E isso depois que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, fez questão de chamar a imprensa para falar sobre esse assunto. Além disso, ele se encontrou 2 vezes em um período de menos de uma semana com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E esses encontros, eles foram públicos, porque eles aconteceram justamente no Palácio do Planalto, né, em agendas que foram até mesmo marcadas de última hora. A imprensa nacional falava sobre a possibilidade de Lula indicar um novo procurador-geral da República, ou até mesmo de tratar sobre reforma tributária ou pauta econômica, mas um dos principais assuntos tratados nesses 2 encontros foi justamente aí a dívida do Estado, que até o final deste ano pode chegar a 161 bilhões de reais em função de juro. A grande questão é o seguinte: ao Pacheco trazer isso aqui para Brasília, houve um constrangimento com o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, já que é sabido que ele não conversa, né, com Lula e sempre foi crítico à gestão dele, à gestão petista, e, claro, também era aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, então num campo totalmente antagonista. E um dos intuitos com isso, inclusive de Pacheco vir à tona, falar sobre, deixou o governador, vamos dizer assim, em uma saia justa, principalmente porque ficou claro que se a dívida do Estado é com a União, ele deveria, na avaliação de várias pessoas que a gente conversou aqui, deveria ter conversado com Lula ou, enfim, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para tentar encontrar um meio termo, uma solução, e não tentar resolver na Assembleia Legislativa de Minas, onde, por mais que o texto já tenha do plano de regime de recuperação fiscal já tenha sido aprovado em 2 comissões, mas onde encontra muita desafeto, vamos dizer assim, dos deputados estaduais, muitas críticas por parte deles, justamente por quê? Porque esse texto prevê aí que, como contrapartida ao aderir o plano de regime de recuperação fiscal, empresas estatais elas sejam privatizadas e também até o congelamento do salário dos servidores, por isso mesmo também que os servidores aí em Minas estão fazendo greve, né, estão se mobilizando. Só que tudo isso, depois de todo esse movimento, o que Zema tentou fazer? Ele enviou publicamente também um ofício para o presidente do Senado apresentando 3 propostas, dizendo assim, se você quer ajudar a resolver, então ajuda, né? Porque no governo do Estado a avaliação é de que o Pacheco está tratando esse tema como se fosse simples demais, como se fosse fácil demais resolver. E aí, nesse meio tempo, Zema foi para esse contra-ataque, pediu uma ajuda pública para ver como que o presidente do Senado vai se virar. Então, e é importante lembrar que tudo isso a gente está falando de uma disputa possível aí de 2026, quando Zema deve lançar um sucessor, professor Matheus Simões, para disputar o cargo. Enquanto isso, o PSD também quer ter nome, e hoje o nome que é mais falado é justamente de Rodrigo Pacheco. Então, a gente vê uma antecipação aí da disputa eleitoral. Pois é, Fran, a gente já trouxe informação aqui que hoje tem uma reunião às 10 horas da manhã aí em Brasília. Claro que todas as atenções estão voltadas para essa reunião, né? Exatamente, o presidente da Assembleia de Minas, né, como o Gabriel Borges informou, ele vem aqui para Brasília para se encontrar na presidência do Senado com o presidente Rodrigo Pacheco, né? Outros líderes da Assembleia também estão vindo para esse encontro, assim como membros da bancada mineira aqui em Brasília. E o intuito, Thalita, é justamente porque a partir do momento em que Zema provoca Pacheco dizendo, olha, não é tão simples, vamos ver o que você pode fazer de fato,
Pacheco sabe da dificuldade que é, até o final desse ano, ter qualquer tipo de proposta realista. Então, tenta encontrar, junto com a equipe econômica aqui do governo Lula, justamente o quê? Um meio termo, um congelamento da dívida, alguma coisa para que essa construção de uma proposta viável, de uma proposta fechada, ela seja entregue. Então, assim, a ideia, pelo menos, é mostrar aqui, gente, isso poderia ter sido resolvido bem antes se Zema tivesse reunido os líderes, reunido o presidente, reunido os secretários, tivesse vindo aqui para Brasília e conversado com quem tem poder na caneta para tratar, para resolver essa dívida, e não tentar um caminho mais difícil, que na avaliação deles seria aí, por meio da Assembleia Legislativa de Minas, lembrando que esse texto do Plano de Regime de Recuperação Fiscal precisa ser aprovado até dia 20 de dezembro. Caso contrário, o governo já vai ter que desembolsar quase 20 bilhões no ano que vem por parte da dívida. Então, essa reunião de hoje tem o intuito, talvez não de encontrar uma proposta final sobre isso, mas sim de mostrar que Zema poderia ter trazido aí esse tema aqui para Brasília há mais tempo. Enquanto isso, o governador tem assistido a tudo isso no Japão, né?